disarmed. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. The tower is clear. And we have a 50 moment. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. You got a good picture, huh? Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LEM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo legal? Tudo jóia? Vocês podem estar se perguntando o que a imagem do homem chegando à Lua tem a ver com as grandes navegações. Porque esse vídeo no início, a imagem do primeiro passo, do primeiro homem caminhando sobre a Lua, e uma imagem de Cristóvão Colombo chegando a América. O que tem a ver? Tudo a ver. Nós estamos falando de grandes conquistas, grandes descobertas, grandes avanços tecnológicos. Da mesma maneira que o homem necessitou de todo o conhecimento técnico, tecnologia, computadores, imaginação para poder chegar à Lua, há 500 anos atrás, os homens também necessitaram de muita imaginação, muita tecnologia para poder desbravar o temido Mar Tenebroso. Era assim que era conhecido o Oceano Atlântico. E é essa aventura que nós vamos começar a trilhar hoje, nesse momento, nesse nosso vídeo. Nós podemos comparar, sem nenhum exagero, as caravelas, as naus, que eram os navios dos grandes descobrimentos, aos ônibus espaciais, ao projeto Apollo. Nós podemos comparar a escola de Sagres à NASA. Cada uma no seu tempo, grandes centros de tecnologia e descoberta. Vamos lá. A primeira questão é:
que eu vou perguntar para vocês. O que levou esses homens, há mais de 500 anos atrás, se lançarem em alto mar, um mar desconhecido, um mar que ficava no imaginário deles, cheio de perigos, cheio de monstros, como esse aqui, ó. Olha ele falando aqui. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. Vamos observar nessa imagem que o medo era de criaturas que pudessem devorar um navio e levar ele para as profundezas rapidamente. Era um medo muito comum daqueles marinheiros. Então, nós vamos ver o que motivou, o que estava faltando na vida daqueles homens para que eles se lançassem ao mar, tá bom? Então nós temos de cara uma região, ou um país, um reino, que vai ser o pioneiro disso tudo. Foi Portugal. Então Portugal, a história portuguesa, que está extremamente entrelaçada à nossa história aqui no Brasil, é uma história muito gloriosa. Portugal, 500 anos atrás, era o detentor de uma tecnologia extremamente avançada para navegar mares nunca antes navegados, como já dizia o poeta. Então vamos lá, nós temos alguns fatores extremamente importantes. Primeiro vamos analisar qual era o mundo conhecido nesse momento. Vou botar aqui uma imagem agora e a gente faz uma pequena análise do mundo conhecido. O mundo conhecido era restrito à Europa, norte e nordeste da África, parte da Ásia e parte do Oriente Médio. Ali a Palestina, a China. Esse era o mundo conhecido. Aquele ser humano que estava acabando de sair da Idade Média, lembrando que esse é um marco, esse período vai ser um marco que vai dividir a Idade Média com o início da Idade Moderna. Só que o ser humano, o homem, a mulher, as crianças, naquele momento, no dia 12 de outubro de 1492, eles não foram dormir na Idade Média e amanheceram na Idade Moderna. Não, eles não tinham essa noção. Eles ainda tinham toda aquela mentalidade medieval. Então, muitos medos. Eles achavam que a Terra era plana. Achavam que a Terra era plana e que nas bordas tinha um abismo que os navios iriam cair nesse abismo. Então, o que vai motivar os portugueses a essa empreitada, a essa aventura, vai ser a necessidade de novas terras, um reino muito pequeno, Portugal, fica lá no extremo ocidente da Europa, é o reino mais ao ocidente da Europa, uma faixa estreita de terra, não muito férteis. Eles necessitavam de mais alimentos, sobretudo. A gente vivia num momento em que as minas de metais preciosos, o ouro, a prata, na Europa estavam esgotadas. Então necessitavam de novas fontes de ouro e prata. E principalmente, os portugueses tentavam encontrar um caminho para as chamadas Índias, que não é propriamente o país hoje que nós conhecemos como Índia, mas todo aquele Oriente, China, Japão, parte ali do Oriente Médio,
Essa região que era conhecida como as Índias, é a região das especiarias, a região da onde provinham artigos de luxo, como a seda, a porcelana, vindos da China, as pérolas do Japão, os tapetes persas. Então os portugueses, eles queriam encontrar um caminho alternativo para chegar nessa região, a região das especiarias. Né? Vou botar um videozinho aqui sobre as especiarias para vocês. Começo pela pimenta do reino, que tem 3 tipos: a branca, a verde e a preta, que é a mais conhecida. Todas elas vêm da mesma planta, mas elas são colhidas em diferentes pontos de maturação e recebem diferentes tratamentos. A pimenta em grão não tem nada a ver com a pimenta vermelha, são plantas completamente diferentes e a picância da do reino é muito mais suave. A verde é colhida ainda verde e em geral é vendida em conservas. Fica incrível como molho para filé ou poivre vert. A branca é colhida quando já está madura e é macerada durante 1 semana em água. O que usamos é apenas a semente seca. Essa é ideal para carnes brancas. E a pimenta preta, que eu já usei muito no gastronomismo, que serve para diversas coisas, principalmente carnes vermelhas. Ela é colhida ainda verde, cozida rapidamente em água e depois seca. Embora a pimenta rosa tenha o nome de pimenta, ela não tem nada a ver com a do reino. Ela é o fruto da aroeira, árvore bem comum aqui no Brasil. Os frutos dela são secos e depois embalados. Ela traz um super perfume onde é usada e também traz uma corzinha linda com as casquinhas que se misturam na preparação. A pimenta da Jamaica é outra, que apesar de ter esse nome popular, não é uma pimenta. Com um sabor terroso parecido com o cravo e a canela, é chamada de allspice em inglês, por realmente parecer uma mistura de várias especiarias. Muito usada na cozinha caribenha, a árvore é nativa da região. É fácil diferenciar das outras, por ser um grão maior e de cor marrom. O cravo é o botão seco da flor de uma árvore. Ele tem um sabor super forte e deve ser usado com bastante cuidado. Ele é muito utilizado em doces e também faz parte de vários masalas indianos, usados para doces e salgados. É uma das partes principais da cebola piquê, usada para fazer o molho bechamel. Já a canela é a casca de várias árvores do tipo cinnamomum. A verdadeira canela vem só de um tipo, mas todas elas são aromáticas igual, e o que importa é o sabor. Ele tem uma qualidade quente que sempre lembra uma tortinha saindo do forno ou doce de vó. Ela é super usada em muitas culinárias orientais em salgados, mas por aqui é automaticamente relacionada a doces. A noz moscada é a semente do fruto de uma árvore. É uma especiaria essencial para molho bechamel e branco, também para molhos com queijo. Quando consumido em altas doses é psicoativo ou até letal, mas não se preocupem, é preciso de muita noz moscada para isso acontecer. O cardamomo é um pequeno pacotinho vegetal onde dentro tem sementes super aromáticas. É uma das minhas especiarias preferidas, é incrível com tantas coisas. Existem 2 variedades, o verde e o negro, que tem um sabor mais forte e quase de fumaça com toque mentolado. Uma dica que eu dou: botar 2 cardamomos abertos no pó do café na hora de passar. Fica delicioso. Embora o preço seja um pouco salgado, por ser a 3ª especiaria mais cara, um pacotinho dura bastante se bem acondicionado. O anis estrelado é a parte da semente de uma fruta. Tem aroma super característico, parecido com alcaçuz e erva doce. Sozinho ele fica um pouco forte, mas quando acompanhado de outras especiarias fica incrível. E além de tudo, é a especiaria mais bonita. A erva doce. Então, essas especiarias tão importantes para a preservação dos alimentos. Por que eu vou buscar especiarias? Sorvete bárbaro! Sorvete, saca esse frango, criança! Quem é você? Eu sou o boneco fruto forte! Que demais! Sua cartolina é um estouro! Pera, até que você estava andando! Tô apaixonada pelo seu olhar gelado! O meu nome é fruto forte! Felicidade, é o que todo mundo quer felicidade! E aí o professor tá doido de novo. Mostrou um vídeo de uma geladeira, um comercial de uma geladeira. O que tem a ver a geladeira com as especiarias? Tudo a ver. O objetivo era o mesmo. Qual a função da geladeira, além de deixar a água, o suco e as bebidas em gerais geladinhas?
A principal função de uma geladeira é conservar os alimentos. Essa era a função de algumas especiarias. Além de conservar o alimento, também disfarçava o sabor de quando o alimento já estava, como a gente diz, ficando passado, estragando. Então conservava, disfarçava aquele sabor ruim. Então eram artigos de alto valor de comércio. E nesse momento, no século XV, ainda um pouco antes, essas rotas estavam dominadas ou por cidades ali onde hoje é a Itália, Gênova, Veneza. Então podemos observar no mapa, né, aqui da Europa, Ásia e África, essas cidades localizadas ao norte de onde hoje é a Itália, né? Gênova e Veneza, e elas faziam a ligação, vocês vão ver agora na animação, desse comércio entre o Oriente e o Ocidente. Veneza, ou na mão dos árabes, principalmente ali a rota terrestre, onde hoje é a Turquia. Quando os turcos otomanos conquistam Constantinopla, essa rota que ligava o Oriente até a Europa é interrompida. E as rotas que vêm pelo deserto do norte da África também eram controladas por árabes muçulmanos. Então os portugueses, eles necessitavam encontrar um meio de fugir desse comércio. Tá bom? Então aqui nós vemos essa rota controlada pelas cidades de Gênova e Veneza, ligando o Oriente à Europa e ao Mar do Norte. Bom, então essas cidades, Gênova e Veneza, controlavam o Mar Mediterrâneo. Vou mostrar aqui uma animação aqui para vocês. Roda aí a animação. Viu a animação? Então, eles controlavam essas rotas e Portugal vai pegando importância porque ele vai servir algumas cidades de Portugal vão servir de entreposto para o comércio com a Inglaterra, o Reino da Inglaterra e com os países nórdicos no Mar do Norte. Então, os navios e os mercadores de Veneza e de Gênova saíam pelo Mediterrâneo, atravessavam ali o Estreito de Gibraltar, aquela região que separa exatamente a Europa do norte da África, né? Aquela pontinha, é uma distância curta, mais ou menos 15 quilômetros. Chegam em Portugal, reabastecem e seguiam viagem. Então Portugal ele começa a arrecadar algum dinheiro com esse entreposto, só que ele vê a necessidade de querer controlar esse comércio também. Entrar nesse jogo, entrar nessa brincadeira. E aí, quais são os fatores? Vai ter alguns fatores que serão fundamentais para Portugal sair na frente dessa corrida. Da mesma maneira que eu botei lá no vídeo lá para vocês, ó, o foguete simbolizando a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial, né? Era uma corrida contra a União Soviética, para quem ia dominar o espaço primeiro. Portugal sai na frente da corrida pelos mares. Por quê? Primeiro, uma posição geográfica privilegiada. Fica ali toda a costa ali no Atlântico, acesso fácil para o Mediterrâneo,
e para o Mar do Norte. Outro fator foi a nação que primeiro se consolidou, né, enquanto um Estado moderno, ainda no século XII. Só para ter uma comparação, quando eu falo de Gênova, falo de Veneza, são cidades hoje na Itália. A Itália ela só vai surgir enquanto país no século XIX. Na metade do século XIX. Eu estou falando de 700 anos antes. Portugal já era um Estado soberano. Língua, moeda, um rei. Já é um Estado moderno. Outro fator importante vai ser a chamada Revolução de Avis. 1382, nós vamos ter um apoio importante da burguesia. Porque a coroa espanhola queria tomar conta, né, por conta da falta de herdeiros do reino português. E aí vai surgir um cara chamado, ele era Dom João, e depois vai vir a se tornar o Dom João I. Dom João I. Ele, junto com a burguesia, ele consegue vencer os espanhóis e aí dá início à dinastia de Avis, né? Em gratidão à coroa portuguesa, né, ele como novo rei, ele vai ajudar os burgueses nos seus interesses comerciais. Então, esse é um outro fator extremamente importante. Uma outra vantagem vai ter sido o longo período de contato que os portugueses tiveram com os povos muçulmanos ali na Península Ibérica, né? Então, eles aproveitaram antigas tecnologias, antigos conhecimentos utilizados pelos árabes que tomavam conta, ali, os muçulmanos que tomavam conta da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Então eles vão usar a bússola, uma invenção chinesa, mas que os árabes já usavam muito, né? Um instrumento chamado quadrante e alguns outros. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho com alguns instrumentos utilizados pelos portugueses. Temos aí o quadrante, o astrolábio e a balestia. Além da ampulheta, né? A ampulheta para marcar o tempo. Não podemos esquecer nunca, né, das caravelas e naus, que eram o que existia de mais moderno em equipamento náutico. Eram os navios dos descobrimentos. Então nós temos aí a caravela com suas velas latinas características, navio pequeno, ágil, muito rápido, importante para navegar ali próximo à costa, entrar em rios, baías e etc. Temos aí algumas outras representações dessas caravelas, e eram os navios extremamente inovadores, né? Foram os navios que possibilitaram todos esses descobrimentos. Não pode ficar nunca de fora. Vou mostrar agora um pequeno vídeo sobre essa diferença entre navios e naus e mais algumas outras curiosidades técnicas. Será que as naus são apenas navios maiores do que as caravelas? O que os distingue afinal? A caravela tinha velas de pano latino. A nau tinha essencialmente velas de pano redondo. Enquanto a caravela é exímia a navegar contra o vento, será que o mesmo acontece com a nau? A análise feita pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa demonstra que o navio perde potência à medida que o vento deixa de soprar pela parte traseira. Mas então, qual é a vantagem deste tipo de velas? A vantagem, evidentemente, das velas redondas é que são velas que têm capacidade de gerar mais potência. Enquanto a caravela tem apenas uma coberta, o pavimento, e um castelo de popa, a nau pode ter 3 ou 4 cobertas e 2 castelos, cada um com vários pavimentos. Então, como eu falei para vocês, eles buscavam encontrar
esse caminho para as chamadas Índias, fugindo da rota do Mediterrâneo. E aí eles vão optar por costear, fazer uma circunnavegação pelo continente africano. E aí o primeiro ponto de partida deles vai ser lá no norte da África, uma cidade de Ceuta, que era um entreposto comercial onde essas cidades de Veneza, Gênova, recebiam produtos vindos das caravanas, tá? Vamos ver mais aqui algum mapa animado aqui. Vamos dar uma olhada nessa animação. E aí a gente já retorna. Então, aqui nós estamos vendo as conquistas portuguesas, né? A gente começa com 1415, né? Quando eles dominam lá a cidade de Ceuta, no norte da África, um posto importantíssimo, né, de abastecimento daquelas cidades Gênova e Veneza, das mercadorias vindo do interior do continente africano. Nós vemos em 1419 eles chegando à Ilha da Madeira, já no Atlântico. 1444 chegam ali à foz do rio Senegal e fundam a sua primeira feitoria. 1456, Ilha de Cabo Verde, começa ali a produção do açúcar, né, a sua primeira experiência na produção do açúcar. 1482, Castelo de São João da Mina, no Rio Zaire, ali, né, começa a exploração do Congo, região onde vai trazer muito ouro para Portugal. 1488, Cabo das Tormentas, né, ao sul do continente africano, contornado, né, o Bartolomeu Dias, e aí a partir daí começa a ser conhecido como o Cabo da Boa Esperança. 1498, Calicut, na Índia, a conquista da Índia, né, a tão sonhada descoberta por caminho marítimo para as Índias, para o Oriente, né, comandada por Vasco da Gama. 1500, né, tá aí Brasil, entre aspas, que ainda não era Brasil, eles não conheciam como Brasil, né? Inclusive eles vão batizar Cabral quando chega aqui, terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, até ter o nome de Brasil. Inclusive, vamos ver no outro vídeo, essa controvérsia, né? Descobriu, foi o acaso, ele já sabia que existiam essas terras. Vai ficar essa interrogação para vocês, a gente vai ver na próxima aula. 1517, eles chegam a Macau, na China. Interessantíssimo. Vocês tiverem a oportunidade de ver algum vídeo sobre Macau, existem ruas com o nome em português. E aí, em 1542, eles chegam ao Japão. Inclusive, se estuda, né, esse período da história das crianças lá no Japão, né? Vou até mostrar agora para vocês um vídeo sobre essa chegada e essa influência dos portugueses no Japão, tá bom? Redonda, que é um navio de guerra fundamentalmente. A caravela redonda é uma inovação portuguesa que mistura os dois tipos de velas, redondas e latinas, e que tem como missão proteger as armadas da carreira da Índia, sobretudo quando começam a aumentar os ataques marítimos das outras potências europeias. No século XVI, o desenvolvimento da artilharia portuguesa acompanhava a evolução dos navios e era considerada a melhor do mundo. Numa época em que a artilharia era toda de carregar pela boca, os portugueses começaram a utilizar nas embarcações artilharia de carregar pela culatra. Qual era a vantagem? Tinha uma velocidade de tiro 6 vezes mais rápida. Com este sistema, isto passou a ser uma inovação, um avanço tecnológico que podemos dizer com 300 anos. Porque se pensarmos que em 1815, portanto já no século XIX, na Batalha do Waterloo, toda a artilharia era de carregar pela boca. É notável que no século XVI se tenha concebido um sistema destes. Ainda hoje, na escola primária, todos os japoneses ouvem logo falar dos portugueses por isto mesmo, porque foram os portugueses, com a sua chegada, que trouxeram instrumentos tão importantes como a espingarda. E aqui, se querem termos uma noção muito clara, é bom não esquecer que a pólvora foi inventada na China. Mas a chegada de uma arma que dispara com o uso da pólvora é feita pelos portugueses que deram a volta ao mundo para chegar ao Japão.
A chegada das armas de fogo alteraria radicalmente a configuração política do meu país e contribuiria decisivamente para a unificação do mesmo. Como vocês podem observar, não é bem uma animação, e sim um mapa, né? Então podemos ver aqui, logo lá no norte do continente africano, 1415, ele chegando na cidade de Ceuta. Podemos observar também aqui no ano de 1488, bem aqui no finalzinho ao sul do continente africano, a viagem de Vasco da Gama, é ele que vai chegar a Calicut, na Índia, e podemos observar também 1500, a chegada dos portugueses aqui no continente sul-americano. A gente vai ver isso mais detalhado no próximo vídeo, na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até lá, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e um beijo grande.